A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Seja bem-vindo a mais um podcast. Para você que não me conhece, eu me chamo Daniel Maia, né? Sou professor de adolescentes ali da Igreja Assembleia de Deus no Templo Central, né? Com muita alegria que dou a você essas boas-vindas, né? Juntamente comigo estão aqui as professoras Gedígia, a professora Thaís, que eu saúdo com a paz do Senhor. Peço para que elas se apresentem também para quem está assistindo nosso vídeo pela primeira vez. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meu nome é Thaís, sou professora também do Tempo Central, na classe de adolescentes e também atuo como psicóloga. Paz do Senhor, também sou psicóloga, meu nome é Gedídia e estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente já viu na lição e estamos agradecidos a Deus por estar aqui também atuo na sala de adolescentes. Amém, glória a Deus. Então seja bem-vindo, querido ouvinte, sejam bem-vindos, professoras. A lição de hoje, queridos, né, nós que já estamos nos aproximando, né, no final da revista, né, passou bastante rápido, estamos na penúltima lição, lição de número 11, que tem como título Honrando o Criador, Cuidando da Criação. A leitura bíblica se encontra em Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 27 a 31, e a mensagem se encontra lá em Jeremias, capítulo 27, versículo 5, que diz: Eu, com o meu grande poder e com minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra, e posso dá-los a quem eu quiser. Né? É uma lição, né, como os irmãos podem perceber, que a gente vai tratar muito aqui de meio ambiente, né, dos cuidados que Deus nos incumbiu da sua criação. E, para começar, queridos, o tópico de número 1 tem como título Deus é o Criador. Né? Nesse tópico de número 1, eu estava estudando a lição e eu já achei interessante, professoras, o próprio título, né? Deus é Criador, ele já nos dá uma ideia muito importante de que ele não é criatura, né? Deus, ele é criador e não criatura. E a gente já pode, a partir daí, tirar a conclusão de que as criaturas não são deuses, né? Como existem algumas filosofias por aí, né? A gente pode citar aqui o panteísmo, né? Que acredita que Deus são todas as coisas fazem parte de Deus. A gente diviniza uma árvore, diviniza isso ou aquilo, né? Mas, na verdade, a gente tem que separar o que é criador e o que é criatura. Né? E o próprio título 1 já mostra isso. Deus é o Criador. Não se confunde, né, com as criaturas. E a revista... Pode falar, professor. A narrativa bíblica mostra muito isso, né? A narrativa bíblica mostra que Deus age, Deus atua como um criador, como projetista mesmo das coisas, né? E não como alguém que, de repente aconteceu uma fusão de células, né? Ou de repente, na Bíblia, por exemplo, eu disse que ele conhece todas as estrelas no Salmo 147. Se ele conhece todas as estrelas não têm uma razão de estar e de ser por si mesmas, né? Então, a narrativa bíblica também reforça um agente, Deus como um agente, né? Como eu posso dizer? Ele é o condutor. O condutor, né? O arquiteto de mesmo. É a inteligência, né, por trás da criação. Exato. Até Inteligência. porque não faria sentido, como quando a gente para estudar, né, sobre os ecossistemas, como funciona, né, toda o mundo que a gente vive, é inconcebível a ideia de que tudo isso surgiu a partir do nada. Né? Como é que tudo se organizou de forma tão perfeita, né? A gente vê uma coisa dependendo da outra, né? Tudo se formando de forma tão harmônica. Isso não faz sentido acontecer com uma mera explosão do nada, né? Seria uma bagunça. Exatamente. Então, isso comprova, a própria criação comprova que existe uma inteligência por trás dela. E os estudiosos, eu tenho um relato pastor Arinaldo Renovado, que inclusive é comentarista da nossa BDC, desde o nosso podcast, que é também o comentarista da nossa lição, né? Dessa lição que está vindo agora dos professores. Eu aprendi com ele, estudos bíblicos, que ele teve contato com o livro, por exemplo, do Darwin, A Origem das Espécies, né?
E, se não me engano, foi ele ou alguém que ele leu, teve contato com o livro. E no livro, A Origem das Espécies, existem mais de 8.000, acho que é isso. Qualquer coisa a gente revê esse número aí, mas 8.000 expressões que causam dubiedade. Do tipo, é provável, né? Há uma tendência, né? Expressões que causam variações na teoria das espécies, né? Na teoria que fala dessa evolução que é tão pregada e que despreza o criacionismo, que é uma área do conhecimento que existe, que também tem evidências científicas e que a gente precisa se apropriar também, né? Eu sou uma das que precisa. Como você mesma falou, é uma teoria, não É uma é? teoria, uma teoria. exato. E tanto que algumas pessoas falam também que para a pessoa para a pessoa se apropriar, por exemplo, de teorias como a do Big Bang, teorias que falam da origem do universo, a pessoa também precisa ter fé, porque são ideias que foram colocadas a partir de algum dado, que não é um dado, uma evidência fatídica, mas é uma probabilidade que aquilo tenha acontecido, e aí a pessoa escreve algo e assume aquilo como uma verdade, né? Quando a gente fala no criacionismo e fala na palavra e mostra fatos, evidências também científicas, né, sobre a veracidade da criatura Deus, né, de quem é Deus e também dos fatos bíblicos, aí as pessoas dizem, não, isso é coisa de religião, né? E aí existe um livro que fala sobre isso, que eu esqueci o nome do autor, mas o título do livro é Não Tenho Fé para Ser Ateu. É Norman Geisler. Eu ia falar dele. Geisler, exatamente. Então fale, Thaís. Muito bom. Esse livro. Já falei. Excelente. Mas é muito bom esse livro, porque realmente a gente precisa ter mais fé para ser um ateu, né? Porque tudo prova realmente que existe um Deus por trás de toda a criação, né? Então tem que ter mais fé para crer nessas teorias que são criadas do que você realmente crer na palavra de Deus. Inclusive, quando eu estava na faculdade uma vez, eu estava falando de Deus para uma colega minha de faculdade. E eu mostrei para ela, eu disse, olha, tem essa ideia, né, do criacionismo, tem essa ideia do Big Bang, né? Qual é a mais crível? O que é mais fácil de ser concebível na sua mente? De que existe uma inteligência por trás de tudo isso? Ou tudo surgiu do nada? Observando como tudo funciona, como todas as coisas se correlacionam de forma perfeita, harmônica, organizada, né? A própria inteligência do homem, né? Como é que essa inteligência surgiu? Evoluiu de um macaco, né? Não faz sentido. Então, tem que se ter fé para acreditar nisso, né? Do que você realmente crer que existe um Deus inteligente, que nos fez a sua imagem e semelhança, que criou todo um ecossistema, né? Para o homem morar nele, para o homem viver nele. E também, eu estava lembrando aqui que a biologia em si, né, que tem uma teoria que fala também da ameba, né, que a partir de uma ameba, todos os seres vivos foram se surgindo e se organizando. E a biologia, ela também tem um nível de complexidade tão alto, tão alto. Eu estava falando com o Daniel antes, a capacidade adaptativa do ser humano é tão grande. É muito grande. Né? A gente surpreendente. Vai falar, é tão grande que a gente não tem como ficar explicando isso só a partir de multiplicação de células, né? Quando eu digo a gente, é os cientistas, né? Não sou eu. Mas aí o critério, Thaís, talvez nem seja só o que é mais concebível. Eu acho que parte por isso também.
mas eu acho que também a Bíblia, ela tem uma comprovação que ela atravessa a história da humanidade e até hoje ela pode ser refutada, mas ela nunca ela nunca, ninguém consegue omitir a Bíblia, né? E a Bíblia fala do criacionismo, né? E por mais que a gente não, como a gente diz, né? Mas eu prefiro entender que é evolução, né? Que a gente veio do macaco, que houve uma explosão. Tá, você pode até preferir isso, mas essas teorias, elas são posteriores à história bíblica. Exatamente. A história bíblica vem antes das teorias que envolvem o criacionismo. E em nenhum momento a Bíblia fala que é a teoria da criação, né? Em todo momento Exatamente. a Bíblia afirma, né? E Deus disse, haja luz, e viu que a terra era sem forma e vazia, né? Então, a Bíblia afirma, não é, se suponhamos que a terra era sem forma. Não. A Bíblia é bem afirmativa. Amém. Glória a Deus. E é interessante, queridos, que isso seja abordado em sala de aula, né? Porque com certeza o seu aluno, por mais adolescente que seja, né? Com certeza ele já foi introduzido nessa temática sobre evolucionismo, né? E infelizmente a gente vê que as escolas só tratam de uma teoria, né? Só existe, entre aspas, uma teoria científica, né? Que essa teoria que a gente sabe que não é a verdade, e que a gente tem a oportunidade nessa lição de trazer isso para o nosso aluno, né? Caso você queira, professor ou professora, se aprofundar, né? Obviamente que o nosso podcast ele é limitado no tempo, não dá para a gente tratar muito sobre essa temática que é tão empolgante, mas fica aqui tem livros da CPAD, né? Sobre criacionismo que são muito bons. Tem o Marcos Eberlin, que é o professor da Unicamp, que trata sobre design inteligente, o Adalto Lourenço. Então, fica aí essas recomendações para o professor que quiser dar uma aprofundada, né? Mas a gente deixa aqui a nossa observação, que é realmente a nossa sugestão que você trate isso com os seus alunos, né? E no tópico de número 1, o comentarista traz vários exemplos e cita vários versículos bíblicos de criações de Deus, né? De animais aqui, de estrelas, né? Que a professora Gedide falou, né? Deus criou várias estrelas. Eu estava pesquisando para saber quantas estrelas existem no universo, né? Em uma reportagem da Super Interessante, em 2011, se não me engano, eles falaram que existia mais de 10 sextilhões, né? Um sextilhão, para os irmãos terem ideia, não tem nem dimensão. Não tem nem dimensão, né? Mas só para os irmãos terem ideia, um sextilhão é só você botar um e bota 21 zeros. Pronto, aí isso aí é um sextilhão. E dizem que é 10 sextilhões. E lá no Salmo 147, versículo 4, diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Então, olha a grandeza do nosso Deus, né? Olha a grandeza, tamanho poder, né? Que é impressionante. Para quem conta, né, os fios de cabelo na nossa cabeça, né? Verdade. Sabe nossos fios de cabelo não é tem? nada diante das Não é nada inúmeras estrelas. Exatamente, né? Como nosso Deus é grande, ele se importa com os mínimos detalhes, né? Então, se ele se sabe o número de fios de cabelo da nossa cabeça, quanto mais os nossos problemas, né? Que a gente possa ter essa fé, essa segurança de que quando a gente ora para ele nos escuta, ele nos atende, né? Então, esse, queridos, é o tópico número 1. Eu gostaria apenas de também fazer uma observação aqui a respeito de Jó, capítulo 38, do 8 a 11, fala que Deus colocou limites, né, sobre as ondas do mar, né, que elas não ultrapassarão aqueles limites. Eu lembro de um culto recente que eu fui com o nosso querido pastor Reinaldo, falou a respeito disso, né? Qual o motivo de as ondas não ultrapassarem os limites se não for uma expressão do amor de Deus para com nossas vidas, né? O cuidado. Porque o planeta Terra é composto de muito mais água do que porção sólida, né? Então, por que as águas não invadem os países? E a gente viraria peixe aí, né? Mas por conta do amor de Deus, né? Que tem um cuidado, né? A própria criação das flores, né? Por que existe flor? Por que existe flor cheirosa ainda, né? Se não for os homens, né, quando querem agradar as mulheres, dão aquelas flores, né, bastante perfumadas, bem bonitas, né? Por que não pensar que foi Deus que colocou isso para agradar nós seres humanos, né?
uma expressão do seu amor. Então, Nossa, Daniel, você me lembrou agora um livro que também tem filme que eu quero indicar para vocês, que se chama Ponto de Mutação. É velho, gente, é muito velho. acho que não é da minha época, não, esse daí. É Também muito nunca ouvi velho. falar, não. Mas você falando aí da complexidade das coisas, e a minha cabeça foi lá na microfísica, assim, eu não sou estudante de física, mas é porque esse livro, que tem o filme também, na verdade, não é um filme de ação, tá, gente? É um filme muito diálogo, muito texto, muita fala, muita paisagem, mais do que movimento de pessoas, né? Mas ele parece um pouco um documentário, só que é um diálogo, vejam bem, é um diálogo entre um cientista da área da física, um físico, né? Um filósofo, e, na verdade, é uma cientista, um filósofo e um poeta. Essas três pessoas, elas ficam discutindo sobre o sentido da vida, sobre a razão das coisas. E aí eles têm um momento do diálogo que a física, né? A cientista diz assim, gente, observem, eles estão caminhando por um castelo, diz assim, gente, observe essa parede aqui, ela é larga, não é? É larga, é forte, parece muito rígida, né? A estrutura é muito forte, né? Muito sólida, não é? E aí eles dizem, E aí ela começa a mostrar para eles o quanto aquela estrutura tão rígida e forte, que é um castelo, né? Que é a parede de um castelo medieval, que eles estão caminhando por dentro desse castelo, como ela é cheia de vazios e espaços. Aí eles dizem assim, como assim? É que se a gente partir do pressuposto que um átomo, né, ele é composto por partículas menores, e que essas partículas são elétrons e outro nome que eu Nêutrons, esqueci, prótons. nêutrons, prótons, exatamente. E que eles estão em movimento, que esse movimento precisa de um espaço e que as partículas são menores, a parede, que parece uma estrutura extremamente sólida, ela é mais composta de espaços vazios do que de matéria. Então, assim, quando a gente pensa sobre isso, aí o filósofo faz todo um discurso sobre isso, e a cabeça da gente que pensa. Você vai ter que colocar esse texto, viu? Para a gente disponibilizar para os professores. Com e certeza. aí, quando se limita a fala, o que eu acho ótimo é isso, que é quando, para fechar aqui a minha ideia, quando se limita a fala da física, né, da cientista, que ela diz assim, então, em que eu vou acreditar se aqui ao meu redor tudo é muito vazio, né? Aí entra o filósofo, aí ele começa a fazer as elucubrações dele, as falas dele, referente aos pensamentos, que não somos só a parte material, que somos a parte subjetiva, que temos a alma, que temos o espírito, e aí o poeta vai dando elementos também para eles pensarem sobre a existência deles e sobre o tempo que eles gastam em fazendo trabalhos ou deixando de fazer. Dá trabalho, hein? Esse texto dá muito trabalho, porque ele é cansativo. Assim, um filme, você abre a boca para assistir. Mas quando você quer fazer uma reflexão sobre essa coisa de o quão Deus é detalhista, eu acho que vale a pena. Então, assim, se você quiser entender mais o quão Deus é detalhista, você se aproxima um pouco desse texto, desse filme. Eu acho melhor assistir primeiro o filme, depois vai para o livro. Eu não li o livro, só vi o filme, tá? E aí vocês vão ter como pensar um pouquinho mais, né? Se aprofundar, como o Daniel disse. Qual é o nome do filme? Ponto de Mutação. Acho que tem no YouTube. Acho que tem no YouTube, é bem velhinho, vocês vão surpreender como é velho. A gente vai assistindo de pouquinho em pouquinho, né, Daniel? Isso, de pedacinho em pedacinho. E é pausa, reflete, pausa, reflete. É muito bom, muito bom. Então, assim, Deus, ele é detalhista, né? Você falando também, eu pensando, o Covid já vai
terceira, quarta cepa? Eu já perdi as contas. Meu Deus, Eu já nem sei onde é que está mais. E a gente não sabe mais o que é, assim, cada ser humano reage de uma forma, a uma cepa diferente, e essa complexidade do que existe é muito grande, né? Essas evoluções de micro-organismos, a forma que o nosso organismo reage frente a essas coisas. Para a Thaís é uma gripe, para mim é uma pneumonia, para o outro é uma doença, sei lá, nas articulações que piora, né? Então, assim, os médicos que o digam o quanto eles têm que lidar com a complexidade biológica, e quando você pensa na mente, eu não vou nem falar, né, Thaís? É verdade, a complexidade da vida é muito grande, né? E é Que muito bom motivos temos para adorar a Deus, né? exatamente, saber que Deus que criou tudo isso, né? Que Deus, ele, toda essa grande complexidade. E, inclusive, queridos, no ponto de partida, né, que está escrito aqui, logo no início da lição, o comentarista ele faz uma recomendação interessante de nós colocarmos imagens, né, para que os alunos possam ver, né, se não for possível imprimir, se a sua sala não tiver data show, mas mostrar ali no celular, né, foram feitas imagens surpreendentes do universo, né, o James Webb, né, assim, criado, imagens que nunca tinham sido vistas antes, somente pelo Hubble, né, mas é interessante mostrar porque existe aquela frase, né, que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, para que os alunos tenham noção da dimensão, né, do nosso Criador, né, porque a criação fala muito a respeito do Criador, né, e dá, inclusive, muito testemunho a respeito deles. E o né? que é lindo, e o que eu acho lindo, professor, é que ele fez tudo isso para nós, né? Se Exato. formos colocar a imensidão da criação do universo, que todo o universo, tudo isso foi criado para o homem, né? Existe ali uma forma de funcionamento, né? Para que o nosso planeta Terra funcione como ele funciona, existe todo, né, um sistema, toda uma forma, né, uma formatação para que isso funcione dessa maneira, né? E Deus, né, fez tudo isso para nós habitarmos, né, para ser propício para nós vivermos bem, né? E Ele colocou em nossas mãos a responsabilidade de governar, né? Temos essa responsabilidade e, infelizmente, após a queda do homem, né, o homem foi corrompido e, consequentemente, né, ele acabou perdendo, né, essa capacidade, né, de juízo, de justiça, né, de governar como deveria ser. Né? E nós, como cristãos, devemos, né, estou já entrando aqui para o Já ia tópico falar, 2, já entrando no tópico 2. devemos ter essa consciência de que ainda essa responsabilidade está em nossas mãos, né? E devemos estar atentos a esse mandamento, porque ele vai cobrar de nós o que temos feito com aquilo que ele colocou em nossas mãos, não é mesmo? Exato, até porque tudo isso dá sustentação a nós mesmos, né? Se a gente destruir a natureza, a gente está se autodestruindo também. Então, por isso Exatamente. que esse tópico 2, né, já entrando, que fala sobre cuidar da natureza, um princípio bíblico, é de fato um princípio bíblico e um mandamento daqueles que não é opcional, né? Ah, é bom se a gente cuidar. Não, é obrigação mesmo cuidar, Uhum. né, de todos os aspectos. E eu gostaria apenas de pontuar aqui, a título de curiosidade para os irmãos, que existe a Lei dos Crimes Ambientais, né, a Lei 9.605, que trata de diversos crimes na fauna, na flora. E apenas aqui para citar um exemplo, o crime de maus tratos a animais também se inclui nessa lei, né? Recentemente teve um aumento de pena aí para quem maltratar animais, destruir florestas, até destruir plantas ornamentais em propriedades privadas é crime também, né? E também é interessante pontuar isso, que é a única lei que prevê crime para empresas, né? Porque, em regra, somente pode cometer crimes pessoas, né? Pessoas, seres humanos normais, como nós. Mas a lei permite que pessoas jurídicas, quer dizer, também que isso inclui empresas, possam praticar crimes, chegando inclusive a casos mais drásticos, até a acabar com a existência dessa empresa, dissolução compulsória. Então, ou seja, existe todo um arcabouço normativo e legal para se proteger o meio ambiente,
né? Então mostra o quão a atenção que é dada a esse tema, né? Que nós devemos procurar cuidar, né? A gente vai tratar no tópico 3 das formas como a gente pode fazer isso, mas a gente tem que pontuar bem essa verdade. Precisamos Daniel, cuidar do meio você ambiente. falando agora, só abrindo um parênteses, eu fiquei com a consciência muito pesada, porque pense numa pessoa que pega a planta e a planta não prospera. Somos duas, Oh, Lídia. Jesus, abençoa. Olha, eu Deus. vou orar para Não você me sei dar cuidar essa de planta. habilidade de poder cultivar uma plantinha, porque eu acho lindo. Na minha casa, quando eu era criança, tinha muita planta, mas eu ainda não consegui no apartamento. E aí eu fico lamentando, porque quando eu vejo a bichinha já está toda escangotada. E toda vez eu pego e digo, agora eu vou dar conta. Agora agora vai. vai. Mas no final é difícil. Deus me meu ajude. Deus. Mulher, Que Deus só dá ajude. certo assim, ó. De plástico. De plástico, né? Pois é, mas assim, só para esclarecer, certo? Que antes que os irmãos quando eu Não disse que era confundir. destruir, que seria É. crime, é a destruição, certo? Ir lá na propriedade e destruir, né? Isso aqui eu não gosto não, tá muito feio, não gosto de vermelho, aí destrói. É crime Até também, para a né? gente mover, né? Aqui em Natal tem uma lei municipal que para a gente mover uma planta que seja nativa, a gente precisa da autorização Isso. de onde? Do IBAMA? Acho que Tem é do do IBAMA IBAMA. também, tem uma Do secretaria IBAMA, municipal da também. prefeitura, exatamente. Então, a gente realmente, vou cortar aqui. Não pode, né? A Não gente tem pode. que ter cuidado. Que bom que já tem leis que cuidam disso, já ajuda a gente, né? Já ajuda a Se não dá gente, para cuidar em casa e na cidade, eu cuido. Inclusive, como o Daniel falou, quando a gente faz mal ao meio ambiente, isso faz mal a nós também, porque nós dependemos dele, né, para viver bem. Inclusive, Natal é considerada, se eu não me engano, a cidade com o ar mais puro Puro, verdade. do Brasil, justamente porque tem muita arborização, né? Tem Muita aqui arborização. dunas, né? E isso renova o ar, né? Então, para ver o quão importante é nós cultivarmos né, a natureza, a gente não precisa saber cuidar, né, Gedide? A gente tem que ter esse dom, mas Não devemos destruindo, preservar. já Exatamente. ajuda, né? Já ajuda. Senhor, joga o dom da jardinagem, Senhor, para nós, nas irmãs também. Senhor, eu recebo, Jesus. Glória a Deus. Pois é, queridos. Então, E pode falar, professor. Então, eu estava lembrando também essa coisa de não destruir, né? Às vezes eu tive contato com alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. Compartilhei com o Daniel isso antes. Se eu não me engano, é da ONU, né? Mas eu vou conferir direitinho, se for o caso. Você pesquisa aí também no Google, que ele ajuda muita gente. São as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, por exemplo, uma das coisas que atrapalha muito o meio ambiente é canudo de plástico, canudo descartável. Quando eles vão quando eles entram em contato com águas, com rios, com determinadas partes do mar, eles encontram uma quantidade muito grande, toneladas de canudos de plástico. Então, isso já até aqui em Natal, já tem uma normatização, não sei se é uma lei, mas eu acredito que seja alguma coisa próxima a uma lei, porque se você for em lanchonetes, por exemplo, lanchonetes grandes, né, que tem mais fiscalização, fast foods, né, multinacionais dos fast foods, você vai ver que os canudos não são mais de plástico, são de papel, né? Trocou-se uma coisa de plástico que é pouco reciclável, né, menos reciclável, para uma coisa mais reciclável. E a outra coisa que eu também estava conversando com ele era sobre a necessidade da gente pensar, isso é um exercício muito bom, professor, para o seu aluno. Pense sobre o caminho do lixo, né?
Antigamente, a gente tinha os lixões. Agora, a gente tem lugares que parecem lixões, mas que são tratados, né? É lei isso. Algumas cidades já estão mais evoluídas nisso, mas no Brasil são proibidos os lixões. Então, a gente precisa pensar quanto lixo a gente produz e para onde vai, porque o lixo vai para algum lugar, né? Aquela caixa de leite, né, vai para algum lugar. O canudo, o papel, né, por sinal, quando a gente vai em lanchonetes, é tanto do papel e papelão, né, que a gente compra junto com o sanduíche, que a gente olha assim e diz, meu Deus, eu comprei isso tudo, né, para ir colocar no lixo. Não dá nem para reaproveitar, né? Não dá nem para reaproveitar, exatamente. E essa noção de reaproveitamento fala muito da coleta seletiva, né? Aquelas lixeiras coloridas, isso é uma demanda já é uma atividade ótima para a sala de aula, né? Vocês reconhecem quais são as cores de cada lixeira, né? Vocês sabiam que existe o lixo perigoso, o lixo seco, o lixo que não tem, que é reciclável, né? O orgânico, exatamente. O vidro que tem que ser separado, tem os tipos de lixo, né? Então, o caminho do lixo dá muita noção para nós, né? E para o nosso adolescente, de como fica, porque o lixo ele vai para um depósito, para a lixeira da casa da gente, depois vai para uma lixeira maior, se for um condomínio, por exemplo. Depois vai para o carro de lixo. Depois do carro de lixo vai para onde? O lixo. Aí você imagine que o seu prédio, sei lá, tem 10, 20 andares. Então, a quantidade de lixo que isso vai se montando, né? Inclusive, no prédio onde precisa eu ser moro pensado. E o qual eu morava, eles realizam essa coleta, né? Fazem essa separação. Seria bom que já os moradores tivessem essa noção e já fizessem isso, né? Já separar, né? Colocando... Né? Mas a gente sabe que no dia a dia, na correria, não dá muito certo. Mas É uma mudança de cultura também, né? Porque a percepção disso, eu estava dizendo a Daniel, quando eu comecei a entrar em contato com esses conteúdos para poder passar para crianças, que eu tive que fazer isso para crianças, aí foi que eu disse, meu Deus, tem que começar quanto lixo eu gero. Serem construídos em nós. Né? Sobre o que a gente estava falando de que traz malefícios para nós, né? A gente sabe que existem pessoas que vivem da coleta seletiva. Então, toda vez que você mistura o lixo sujo, o lixo molhado, com um lixo que pode ser reciclado, que seria um lixo seco, um lixo do seu escritório, por exemplo, que seria mais papel, coisas que podem ser recicladas, você atrapalha o trabalho do coletador lá, da pessoa que precisa separar o lixo, porque ele vai entrar em contato com o lixo mais contaminado, porque está misturado. Então, é importante a gente pensar no caminho do lixo, porque isso chega lá na praia, gente. Somos uma cidade litorânea, né? Quantas vezes eu vou para a praia com um saco para poder limpar o lugar que eu vou ficar, porque quando eu olho ao redor assim, meu Deus do céu, aí eu faço assim, meço assim 5 por 5, 5 metros quadrados, e digo, esse pedacinho aqui eu vou garantir, né? Porque a praia fica suja, as pessoas levam as coisas para a praia, deixam o lixo lá, né? Não traz para colocar, para dar o devido caminho. Acho é uma que é questão isso. de educação, né? Por exemplo, eu abomino, eu não jogo lixo na rua de forma alguma. Quando eu vejo alguém fazendo isso, eu já... Como é que pode, né? Coisa tão simples. Custa você ter um lixinho ali no seu carro, você depositar tudo ali, não é o mínimo que a gente faz. É o mínimo. Mas isso é o que me foi ensinado criança, né? E, então, Daniel, é questão de educação mesmo, e é importante que nossos alunos sejam educados também nesse sentido. Tranquilo. Eu não sei se isso procede, Daniel, mas aqui em Natal, na época da Copa, quando foi ter a Copa, se
eu acho que é decretou que fala, né? Se Wilson estabeleceu decreto. uma lei municipal que não podia jogar lixo pela janela do carro. Não sei Olha nem aí. se era nem no chão, não podia jogar papel no chão, né? Já se antevendo, né, o problema que isso iria causar, né? A quantidade de pessoas de todos os lugares do mundo aqui, né? E aí, isso entrou em vigor, mas só que eu vejo tanto lixo na rua, gente. É porque ninguém está punindo, né? Não há fiscalização. Não há Não fiscalização. há fiscalização. Uma coisa que eu achei assim muito interessante, eu acho que foi inclusive na Copa agora lá no Catar, se eu não me engano, foi nessa Copa agora. As pessoas ficaram admiradas com os japoneses ou coreanos, era algum pessoal aí oriental, Japoneses. né? Que eles terminou japoneses e começaram a coletar os lixos, né? Que estava todo ali na arquibancada, né? E você vê que é uma questão de educação, é cultura. Eles são educados desde pequenininhos a serem assim, né? E, novamente trazendo, né, a importância da educação, ensinar nossos filhos, né, ensinar os alunos, quem tiver ao nosso redor, isso é uma forma também, né, de cuidar da natureza que Deus nos deixou, é ensinar, né, incentivar os outros a também ter essa atitude de preservação, de autopreservação. Tem muito material na internet sobre, assim, fotos de animais. Tem muito animais, né, com saco de plástico, morrendo sufocado. Tem muitas imagens muito chocantes, crianças tomando banho em rios altamente poluídos, cercado por lixo, né? Então, tem muita imagem na internet e você, para sensibilizar adolescente, né, para a gente dar um saculejo assim, não deixe de levar pelo menos uma imagem dessa, porque vai fazer diferença. Exatamente, como a gente falou, né? Caso o professor não tenha um recurso de slide, que seria muito bom para uma aula como essa, mas leve pelo menos no celular, ou então tente imprimir, mas tente trazer essas imagens para seu aluno, né? Porque as imagens marcam, né? E a gente está falando, queridos, aqui sobre formas de preservação, né? A gente já entrou praticamente no tópico de número 3, né? Como podemos colaborar, né? Coleta seletiva, como os professores estão falando, não jogar lixo na rua, né? E a lição também fala aqui sobre a questão do desperdício de água, né? Tem gente que vira cantor, né? Quando entra no chuveiro, né? Não é problema isso, desde que feche primeiro, né? Antes de começar a cantar. E realmente essa questão da água é uma questão problemática, né? Sim, professora. Estou dizendo, os crentes, então, que gostam de Não, cantar, né? Aí incorpora a Cassiane, né? O Anderson, enfim, é um momento que a gente tem que tomar cuidado também, né? A questão do desperdício de energia, jogar comida fora, né? Algo que quase não é comum com os adolescentes, né? Desperdiçar comida, né? Deixar comida no prato, quase não é comum com os adolescentes, né? Então, é uma oportunidade, queridos, como os irmãos podem ver, que a gente certamente pode estar ensinando verdades ali que os adolescentes provavelmente nunca escutaram, né? A gente não tem a garantia de que os pais nos lares estão ensinando isso a eles. Então, é importante que a gente seja bastante enfático, certo? Enumerando mesmo essas medidazinhas de preservação ambiental e outras que os irmãos também lembrem, né? A lição dá vários exemplos aqui, mas obviamente não falam de tudo. A questão do reduzir o consumo, né? A gente vive numa era muito consumista, o tempo todo é para comprar, né? Isso envolve também reduzir o consumo, né? Então, aqui não faltam exemplos. O conceito de sustentabilidade é muito importante ser trabalhado também, né? O que é se sustentar? Porque isso fala da gente ter uma atitude que haja um caminho que se sustente, né? E outro conceito é que Daniel falou no começo, que eu acho que deixa os adolescentes muito curiosos também para você pesquisar, é o de design inteligente das cidades, as cidades inteligentes. Elas pensam muito nessas questões da sustentabilidade, né? Por exemplo, é melhor uma cidade com carro, com trem ou com bicicleta, né?
Isso, alguém pode dizer, mas como assim com bicicleta? Mas quando a gente pensa em cidades, né, do primeiro mundo, né, dito primeiro mundo, que tem uma economia já pensando na sustentabilidade. Por exemplo, eu vi um documentário que, se eu não me engano, na Holanda, o lixo, ele tem, do jeito que a gente tem o esgoto, o lixo também tem o seu canal por debaixo da terra e vai sendo destinado ao devido lugar, né? E aí as pessoas não precisam se preocupar porque já bota lá na lixeira da rua, já vai para um lugar que está correto, né? E as bicicletas são muito utilizadas, muito mais do que carros, né? Os carros elétricos. E assim, a gente sabe que não temos condições de mudar o mundo, né? De inúmeras coisas que nós vemos, né? Que são incorretas, né? Tanto as indústrias quanto a utilização do carro devido ao combustível, tudo isso, né? Infelizmente, tem coisas que a gente não tem condições de mudar, né? Mas o que eu acho que é interessante, professor, ser passado para os seus alunos é começar do simples, desde o quarto dele. Como é que é o quarto dele? Será que ele come ali e deixa o papel ali do lado e vai acumulando aquele monte de lixo dentro do quarto? Né? Vamos começar a criar um ambiente harmonioso, limpo, né? Preservado dentro de casa. Né? Vamos cuidar do nosso lar e isso vai se expandindo para o externo. Né? Então, e começar a incentivar isso. Como é que é seu banho? Você demora no banho? Vamos passar a ter mais consciência na hora de tomar banho, né? Não precisa ficar água ligada enquanto você passa o shampoo. Enfim, vai dando essas dicas para os seus alunos, porque às vezes quando a gente passa uma ideia muito ampla, eles ficam tipo, como é que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é não jogar lixo na rua. Uhum. Mas mostrar para eles a se autoeducarem a partir do ambiente de onde eles vêm, né? Que isso vai repercutir também no externo. Tem uma coisa também de fazer para o ambiente que ele gosta que faça para ele, né? Do tipo assim, você gosta de uma praia limpa? Então, por que você esquece o lixo lá na praia, né? Você gosta de ver a natureza, de tomar um banho de rio? Então, por que você está gastando água à toa? Ou porque você, sei lá, permite que alguma coisa vá para o esgoto que não é para ir, né? Óleo, pilha, essas coisas que contaminam, né, a água. Verdade. Sendo específico também é legal. Exatamente. Quanto mais claros, melhor, né? Quanto mais colocar os pingos nos is, mostrar como é que eles podem realmente, começando por eles, né? Como a professora Thais falou, né? Porque, aliás, toda mudança começa sempre a partir de nós, né? E vai se espraiando e coletivamente existe uma força bem maior, mas é preciso começarmos, é preciso fazermos a nossa parte, né? E já se encaminhando, meus amados, para a conclusão, o comentarista encerra, né, exatamente falando que Deus é criador de tudo e que cuidando da criação a gente vai honrar Ele, né? Como os irmãos podem ver, à primeira vista, quando eu comecei a ler a lição, eu pensei que eram temas um pouco limitados, mas como os irmãos podem ver, dá para se falar bastante coisa aqui, né? Coisas muitas vezes não óbvias mesmo, porque a gente está tratando de adolescentes, né? Então que a gente possa nos preparar para essa aula, né? Que os irmãos possam pesquisar, possam assistir o podcast, ir naquelas fontes que nós indicamos aqui, que a professora Gedídia também mencionou, a professora Thais, e que a gente possa dar esses exemplos, né? Explicar direitinho para os nossos alunos, para que eles possam cuidar melhor da criação do nosso Deus e, por conseguinte, cuidar deles mesmos, né? Então, essa é a conclusão da nossa lição. Gostaria de passar a palavra para a professora Thais, professora Gedide, para que elas tenham também suas palavras conclusivas. Então, né, quando eu estava estudando, lendo a respeito da lição, eu achei algo bem interessante, né, que eu fui pesquisar sobre a palavra ecossistema, né, e disse que a palavra é originada de oikos, que significa casa, né, mas
sistema. Então, sistema da casa. Eu achei muito interessante isso, porque é uma forma também de mostrar para os alunos de enxergar o mundo onde a gente vive como uma casa, porque foi uma casa que Deus fez para que a gente vivesse nela e bem, né? E É como é verdade. uma casa bagunçada, suja, né? Isso afeta diretamente no nosso humor e no nosso bem-estar. Então, se queremos estar bem, né, tanto de saúde quanto emocionalmente, nós precisamos estar em um ambiente limpo, organizado, né? E para isso nós temos que fazer a nossa parte, né? Queremos estar em uma casa limpa, organizada. Então, que façamos isso também para o meio ambiente, que é a nossa casa, né? Para que todos nós possamos viver um ambiente limpo e organizado, e isso vai afetar também no nosso bem-estar, e estaremos cumprindo o mandamento, né, que Deus nos deixou, né? A responsabilidade de governar, e governar bem aquilo que Ele nos presenteou com tanto carinho, e como a professora Gedidia falou, que Deus é um Deus detalhista, então em cada detalhe, até uma flor, como o professor Daniel falou, ele criou para o nosso bem-estar, para que nós pudéssemos contemplar e vivermos bem. Então, que, professor, você consiga passar isso para os seus alunos, enxergar o mundo onde vivemos, não meramente como um lugar qualquer onde todo mundo vive, né? Mas um lugar que pertence a Ele, que Deus nos deixou isso, e nós temos esse dever de cuidar, né? Fazer parte do cuidado de onde vivemos, dessa casa, né? Em que moramos. Perfeito! Bem, meu Deus. O que é que eu vou falar agora, Thaís? Mas olha só como o Espírito Santo de Deus é lindo. Eu estava pensando aqui, a palavra para mim é coerência, professor. A gente tem que ser coerente nas nossas atitudes. Se a gente está cuidando da nossa casa, como é que a gente vai cuidar de qualquer jeito? Se a gente está cuidando de um Deus que a gente ama, né? A gente está cuidando de algo que quem fez foi um Deus que a gente ama, que a gente diz, Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, né? E aí ele diz, tá bom, olha aqui, vamos ver como tá o que eu te entreguei, né? O que eu entreguei nas suas mãos, né? Que é o nosso planeta, que é a nossa casa, né? Então, como você está tratando da sua casa? Então, a gente precisa ser coerente, a gente precisa repensar. Não é uma questão de resolver os problemas da poluição do mundo, não. Mas é uma questão de você se trabalhar e dizer, eu preciso rever minhas atitudes, eu preciso sempre melhorar, né? Eu preciso ser coerente com a minha casa. Acho que é isso. Exato, amém. Glória a Deus. Então, professor, professora, obrigado por estar conosco, né, até esse momento, né? Esperamos que você tenha bastante subsídio aí para sua aula. Não esqueça de orar, de pedir o direcionamento do Espírito Santo para montar o seu planejamento. E desejamos uma aula abençoada para você, uma ótima semana, um ótimo domingo. A paz do Senhor e até a lição de número 13, né? A nossa última lição, se Deus quiser. Pai do Senhor. Pai do Paz, Senhor. Senhor.